Plástica e Beleza dessa semana com as 5 cirurgias plásticas mais procuradas na adolescência. Fica comigo que nos próximos minutos eu falo para você. Olá, tudo bem? Frederico Fernandes, Plástica e Beleza essa semana com um conteúdo um pouco polêmico. Cirurgia plástica na adolescência. Muitos pais não aprovam, algumas filhas, no caso, principalmente adolescentes, mulheres, querendo fazer cirurgia plástica já em tenra idade. E aí, como é que a gente deve proceder numa situação como essa? Primeiramente, a adolescência, precisa ficar bem claro isso, é o período que vai dos 12 até os 18 anos de idade. E nesse período, um dos períodos do corpo, que o corpo da gente sofre grandes alterações, são as maiores alterações praticamente que o corpo sofre em termos de crescimento, desenvolvimento corporal, ocorre nesse período. Estirão puberal, muitos hormônios circulando, enfim. E aí fica sempre a dúvida, pode operar nesse período? Para responder essa pergunta, a gente precisa esclarecer algumas coisas. Primeiramente, a cirurgia nessa fase, ela envolve muitos aspectos mentais, psicológicos. A gente tem que conversar muito com o jovem para saber se ele está certo do que ele está querendo. E a idade mínima para operar também vai variar muito de acordo com a cirurgia que ele quer. Eu vou dar um exemplo para você. Uma cirurgia de orelha, por exemplo, para corrigir a orelha em abano, ela pode ser feita, por exemplo, a partir dos 7 anos de idade a criança já está autorizada a operar. Mas muitas vezes, com 7, 8 anos, esse menininho que ainda não é adolescente, ele não apresentou queixa na região das orelhas, ele está satisfeito com a orelha. Então a gente não vai mexer nessa fase. E muitas vezes, na hora que essa criança vai entrando na adolescência, 12, 13 anos, muitas vezes sofre bullying na escola e começam a fazer algumas brincadeiras com ele. E aí a criança fica muito incomodada, o adolescente começa a se incomodar e pede para operar. E aí a gente já conseguiria fazer essa cirurgia, por exemplo, com 12, 13 anos. Cirurgias outras, como por exemplo prótese de mama e lipoaspiração, são cirurgias em que é conveniente a gente esperar um pouco mais, tá? Então as 5 cirurgias plásticas mais realizadas são lipoaspiração, prótese de mama, mamoplastia redutora para casos de mama grande, rinoplastia, cirurgia no nariz e otoplastia, como eu acabei de citar, cirurgia de plástica nas orelhas. É conveniente a gente aguardar, por exemplo, num caso de prótese de mama, mamoplastia redutora, já que são muitas cirurgias, eu vou tomar algumas como exemplo. Prótese de mama e mamoplastia redutora, é interessante a gente esperar o término do desenvolvimento mamário, ok? Então, a gente percebe, por exemplo, que algumas jovens, elas têm a mama já desenvolvida com 14, estourando 15 anos, essa mama já terminou o desenvolvimento. Então a gente aguarda aí 6 meses a 1 ano sem essa mama estar sofrendo alterações, o que se dá normalmente a partir dos 16 anos, e aí a gente já conseguiria fazer a cirurgia nessa jovem, ok? Dessas 5 cirurgias que eu acabei de falar para vocês, a gente consegue operar, por exemplo, orelha a partir dos 7 anos, normalmente a procura se dá a partir dos 11, 12 anos de idade, e lipoaspiração, prótese de mama, mamoplastia redutora e rinoplastia, é conveniente a gente aguardar pelo menos os 16 anos de idade. Como nós estamos falando de menores de idade, é fundamental que o responsável legal por essa pessoa, o pai, a mãe ou a pessoa que está criando esse jovem, às vezes pode ser um avó, ok? É fundamental que essa pessoa ela autorize o procedimento, porque ele, não sendo responsável legal, ele é menor de idade, ele não tem autonomia para fazer essa cirurgia. E sempre lembrando, claro, nunca é demais frisar, conversando bastante com esse jovem para saber se realmente é um bom momento para fazer a cirurgia, se ele está preparado para a cirurgia, se tem expectativas realistas em relação ao resultado que ele está buscando. Fica comigo toda semana, conteúdo novo, clique em curtir, compartilha aí com as jovens amigas que você tem aí, se você gostou desse vídeo. Segue a gente lá nas redes sociais, no Facebook, no Instagram e no nosso canal no YouTube. Um forte abraço.